Bora lá, meus amigos, vamos falar das últimas de Grêmio, porque tem muita coisa, tem polêmica acontecendo nas últimas horas. A história do Kiki Oliveira, que não quis voltar, queria voltar e tinha um acordo para não voltar para o jogo de amanhã, queria antecipar as férias, não queria. A repercussão da entrevista do Denis Abraão ontem lá pro Bagé. A gente vai falar ainda sobre um jogador que já foi anunciado no seu novo clube e, claro, a chegada de um lateral direito. Eu vou te explicar essa história direitinho. Te inscreve, deixa o like aqui embaixo, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. Gurizada, amanhã, confronto super importante contra o Corinthians, a volta, né, depois aí da parada pra data FIFA, as seleções, né, a tão aguardada seleção brasileira, mas fato é, meus amigos, que nós temos esse confronto contra o Corinthians antes da parada pro Super Mundial, e um confronto que pode nos trazer um pouco mais de segurança na tabela, até porque a gente consegue se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e quem sabe, por que não, começar já a vislumbrar coisas melhores nesta temporada, né? Por que não pensar no G4, daqui a pouco beliscar alguma coisa lá em cima? O futebol tem as suas possibilidades, vamos colocar assim, mas a Sul-Americana ainda é o nosso grande foco, acredito, nesta temporada. Mas fato é, meus amigos, que pro confronto de amanhã contra o Corinthians, o Grêmio já vendeu 6 mil ingressos até o momento, pouco mais de 6 mil ingressos, tá? Às 20 horas a partida de amanhã, o horário não é tão bom, dia dos namorados, então tem toda aquela história, o ingresso também já não é tão barato assim, mas fato é que um bom público é esperado para esse confronto. A Arena projeta ali 20 mil torcedores, o que para a média dos últimos jogos é um público bem melhor do que o que a gente vinha tendo, tá? Sobre o time em campo, Bright White vem treinando normalmente, Cuejar também, tá? São dois jogadores que a gente conta muito, principalmente para esse segundo semestre, se depois da data FIFA, depois da parada para o Super Mundial, que o Mano tanto promete que teremos um Grêmio diferente, um time jogando melhor, entendendo melhor, se encontrando melhor dentro de campo. São dois jogadores que a gente tem que são muito importantes nos seus setores. O Bright White ainda é um pouco de dúvida para amanhã. O Cuejar, a tendência é que ele não fique nem no banco e o Grêmio dê sim essa sequência de preparação que o Cuejar tanto precisa. Afinal de contas, mês de maio, quando ele lesionou lá no início, vinha se recuperando, se preparando. Então vai ter um mês de junho, né? E vai voltar lá no mês de julho ainda, que os confrontos voltam lá, se eu não me engano, é dia 12, o jogo contra o Cruzeiro, que é o nosso primeiro confronto depois da parada. Então vamos lá, bastante tempo pro Cuejar se preparar, se recuperar dessa lesão. E, pô, pelo amor de Deus, né? Julho, chegou em janeiro. Vamos lá, né? Tá mais do que na hora. Um possível time para o confronto de amanhã, meus amigos, tem o Volpe, o Gustavo Martins ganhando sequência ali na lateral direita, com Kahneman, Wagner, Leonardo e Marlon, né? Nosso sistema defensivo. O Dodi como nosso primeiro. Vidia Sante, horas ali fazendo aquela linha, né? Nem tanto avançado assim. Alisson ganhando sequência com o Mano, falei para vocês, ele ganhou moral com o Mano Menezes. Então, o Alisson, o Cristaldo e Kiki Oliveira, tendo o Bright White no comando do ataque ou o Arezzo, tendência é que seja o Bright White, mas ainda tem essa pequena dúvida. Agora, o Grêmio também espera os três convocados, né? Os três convocados que ficaram à disposição das suas seleções. Tô falando, claro, do Vidia Sante, do Aravena e do Kiki Oliveira. O Vidia Sante atuou ontem contra o Brasil, inclusive, jogou ali até os 16 minutos ou 17 do segundo tempo. O Aravena acabou nem jogando, nem foi relacionado para a partida de ontem. O Chile, no caso, jogou contra a Bolívia. O que se passou ali foram problemas físicos. O Grêmio aguarda o jogador para fazer uma reavaliação. E o Kiki Oliveira ficou no banco ontem, né, no jogo do Uruguai contra a Venezuela. Inclusive, o Uruguai venceu. Só que o gremista hoje foi acordado, vamos colocar assim, com uma polêmica. Isso porque algumas informações foram divulgadas por colegas de que o Kiki Oliveira teria uma liberação do Grêmio, tá? E não voltaria para o confronto de amanhã. Ora, ele nem atuou ontem no jogo do Uruguai. E ele teria tido uma liberação, de acordo com o staff do próprio Kiki, para não retornar amanhã e antecipar as suas férias. Inclusive, teria ido de carro já com a família e não precisaria retornar. Bom, isso não preciso nem falar para vocês que a repercussão foi terrível. Terrível. O Grêmio se posicionou de uma maneira bem diferente, dizendo: não. Aqui não teve liberação, não. O Grêmio espera ele para
para reapresentação e o jogo de amanhã. Ficou essa briga de narrativas aí. O Grêmio diz que não liberou ninguém, que aguarda o jogador. O staff do atleta diz que teve a liberação, inclusive foi lá no jogo contra o Juventude. Depois do jogo contra o Juventude já tinha ficado acertado que ele ia para a data FIFA e não retornava para o jogo contra o Corinthians. O que me faz pensar dessa história toda? O Grêmio pode ter liberado o atleta? Pode ter havido um acordo ali? Pode. É a cara do Grêmio fazer esse tipo de coisa? Pode. A gente pode bater o pé nesse momento e dizer que isso aconteceu? Claro que não. A gente tem as duas partes e ninguém ainda conseguiu provar, vamos colocar assim, né, com uma mensagem ou algo do tipo, que tinha liberação. O Grêmio pode ter liberado e daqui a pouco visto a repercussão que deu e aí voltado atrás? Pode. Só que o que me chama a atenção mais ainda é o próprio jogador pedir essa liberação. O próprio atleta pedir essa liberação. Horas, o Kiki Oliveira é um jogador muito importante para o nosso ataque. O Kiki Oliveira é um titular do Grêmio hoje. É uma das principais contratações do Grêmio pro ataque nessa temporada. Ele veio para substituir o Soteldo. E o cara, nesse momento que o Grêmio vive, que é um momento de remobilização, de aproximação com o torcedor, pedir para ser liberado, eu já vejo um grande problema aqui. Porque ele teve um período agora que ele estava com a sua seleção e o Grêmio não tem obrigação de liberar. E outra, ele vai ter 10 dias de folga depois. 10 dias de folga depois. Então só nesse movimento dele pedir para ser liberado num jogo tão grande quanto é uma partida contra o Corinthians, eu já acho um grande problema aqui. A gente vai aguardar, vai ver o que aconteceu, o que realmente o Grêmio vai dizer sobre essa situação. Por enquanto batem o pé dizendo que não houve a liberação, mas só do movimento do jogador pedir a liberação, eu já acho um grande problema, já acho uma coisa muito errada. A gente vai ver o que aconteceu e aqui eu vou te trazendo os detalhes ao longo do dia, aliás, finalzinho da tarde, início da noite aí. Ou quem sabe até amanhã mesmo a gente vai acabar descobrindo isso na Zona Mista. Meus amigos, falando um pouquinho sobre eleições, deixa o like aqui embaixo, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Eu preciso falar contigo ainda sobre Denis Abraão. Ontem ele concedeu uma entrevista lá para os colegas, lá o Bagé, o pessoal da Rádio Imortal, todo mundo lá no Futebol Alegria do Grêmio, né? Fizeram mais uma entrevista. Na semana passada a gente repercutiu aqui a entrevista do Calef lá no programa, agora a do Denis Abraão. Ele ainda não confirmou a sua candidatura, mas sempre se coloca como um pré-candidato, então a gente já pode levar em consideração o Denis como uma terceira via, vamos dizer assim. Ele criticou alguns jogadores do Grêmio, chamou de sem sangue, outros que não sabem cobrar um lateral. Ele fala muito de resgatar aquele espírito gremista da época dos anos 90, quando ele foi dirigente, inclusive foi campeão na época. Muita gente lembra muito do Denis agora na passagem em 2021, mas ele foi um dirigente muito vitorioso na época, lá nos anos 90, mas ele expôs aquele seu gremismo sempre muito efusivo, aquele gremismo dele já conhecido, né, e que virou uma marca do Denis também, claro que com os seus memes e tudo mais. Aliás, memes que ele não vê problema nenhum, ele diz que não tem problema nenhum, que só é lembrado para fazer meme quem está no imaginário do torcedor, está no imaginário das pessoas, então ele não vê problema nenhum quanto a isso. O plano de governo dele é muito focado na base, ele falou diversas vezes isso, criticou muito, inclusive, a gestão do presidente Alberto Guerra por fazer contratações de jogadores a níveis de jogadores, de atletas que se encontram na base. O Grêmio oferece 3, 4 anos de contrato para um jogador duvidoso, né, vamos colocar assim, paga um monte de salário, dá um monte de chances para esses atletas que vêm de fora, mas não dá 3, 4 jogos na corrida para o guri da base se firmar no time profissional, e ele vê isso como um grande problema e coloca a sua gestão, no caso a sua possível gestão, no caso, à disposição para investir na base. Esse é o grande foco de Denis Abraão como presidente do Grêmio, assim vindo a se eleger, tá bem? Uma entrevista muito rica, tá lá no canal dos guris, então, lá do Futebol Alegria do Grêmio, canal do Bagé e também da Rádio Imortal. Denis Abraão surgindo então como uma terceira via praticamente confirmado. Ele colocou também o empresário Ricardo Von Tobel como o seu aliado nesta sua pleiteada aí pela presidência do Grêmio. Tem outros também ali que ele acaba citando, mas tá bem completa a entrevista, bem bacana por lá, tá? Então, Denis Abraão oficializando a sua pré-candidatura como presidente do Grêmio. Gurizada, quero avançar com 2 assuntos importantes aqui pra vocês. Vamos falar sobre lateral pra gente encerrar. Te inscreve no canal, hein? Deixa o teu like, vamos chegar junto aos 20 mil inscritos.
Mike deixou o Grêmio, anunciado no Novo Horizontino, a gente já tinha conversado sobre isso, estava bem avançado, foi emprestado até julho do ano que vem, até julho de 2026, ele tem um contrato com o Grêmio até dezembro também de 2026, tendência é que o Grêmio acabe liberando o jogador para assinar um pré-contrato, né, quando terminar esse acordo que ele tem com o Grêmio muito provavelmente não liberou agora para não ter que pagar, né, a multa, pagar no caso o que deve ao jogador, então emprestou e lá quando tiver 6 meses de contrato, ele assina um pré-contrato com o Novo Horizontino ou qualquer outra equipe, muito provavelmente o Grêmio libere o jogador desse finalzinho de contrato aí. Então, Mike já oficializado como jogador do Novo Horizontino, já pode atuar inclusive pela equipe da Série B. O Grêmio anunciou também nas últimas horas a chegada de um lateral direito, meus amigos, Felipe da Hora, jogador de 19 anos, 1,75 m, chega por empréstimo do Água Santa. Ele se destacou na Copa São Paulo, inclusive como capitão da equipe, Copa São Paulo desse ano, tá? Inicialmente ele chega para atuar no Sub-20, mas há quem defenda até que ele possa ganhar algumas oportunidades, porque é um jogador que tem muito potencial, de acordo com o que eu escutei. Ele vem para suprir, né, na equipe Sub-20 a ascensão ali do Igor Serrote, né, que foi para a equipe principal, foi anunciado já como um jogador na equipe principal, aliás, e a equipe Sub-20 ficou desfalcada e o Grêmio foi atrás então do Felipe, que estava sendo monitorado inclusive desde 2023. Então já há algum tempo que o Grêmio olhava para esse atleta então de 19 anos, o Felipe da Hora, tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.